Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula de Cálculo 1. Nessa semana, nós vamos definir e analisar propriedades e teoremas referentes a limites de funções. Então, nós definiremos a continuidade das funções usando limites. As principais operações estudadas nessa disciplina, que são a derivação e a integração de funções, serão também definidas a partir deste conceito nas próximas semanas. Particularmente nesta aula, nós definiremos o conceito de limite e veremos algumas propriedades. Nós vamos iniciar, então, introduzindo o conceito de limite de uma maneira intuitiva. Nós sabemos que no conjunto dos números reais, nós podemos sempre escolher um conjunto de números segundo uma regra pré-estabelecida. Nós vamos analisar, então, os seguintes exemplos de sucessões numéricas. A primeira é a sucessão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí vai. A segunda é a sucessão meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 sétimos, e continua sempre com números da forma n sobre n mais 1. A terceira é a sucessão 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e assim vai, também uma sucessão infinita. E a sucessão número 4 é 1, 3 meios, 3, 5 quartos, 5, 7 sextos, e aí vai uma sucessão também infinita. Nós vamos analisar agora cada uma delas. Observe que na primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ela está sempre crescendo. E por maior que nós tomemos um número, por exemplo, 100, nós temos o 101, 1000, nós temos 1001, 1 milhão, nós temos sempre alguém maior. Ou seja, a nossa sucessão, os termos tornam-se cada vez maiores, sem atingir um limite. Por maior que seja o número que nós tomamos, nós sempre teremos alguém maior. Portanto, nós dizemos que os termos dessa sucessão tendem para o infinito, ou seja, que o limite desta sucessão é infinito, e nós denotaremos dessa forma, dizendo que x, que representa a nossa sucessão, tende a mais infinito. Agora, na sucessão 2, veja que nós temos meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, ela está crescendo. Bom, meio nós sabemos que é igual a 0,5, 2 terços é 0,6666, 3 quartos 0,75, 4 quintos 0,8, 10 sobre 11, 0,90. E assim vai, sempre números da forma n sobre n mais 1. Observe que a sucessão, então, está crescendo. No meio, nós fomos para 0,666, depois para 0,75, 0,8, ou seja, a sucessão está crescendo, mas está crescendo de uma forma ilimitada, como na primeira. Está crescendo, e veja que sempre se aproximando cada vez mais do 1. No 100 sobre 101, por exemplo, nós temos 0,99. Agora, vai atingir em algum momento o ponto 1? Tem como um número da forma n sobre n mais 1 ser igual a 1? Não, né? Só seria igual a 1 se nós tivéssemos n mais 1 sobre n mais 1. Portanto, a sucessão 2 está crescendo, mas não de uma forma ilimitada. Os números estão cada vez mais se aproximando do 1, mas eles nunca vão atingir o 1. Portanto, nós dizemos que a sucessão 2 tende a 1. Veja que estar tendendo a 1, nós estamos dizendo que está se aproximando do 1, não que é igual a 1. Agora, para a sucessão 3, nós temos 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ou seja, estamos com números cada vez menores, de uma forma novamente limitada. Se nós pegarmos o menos 1 milhão, nós temos alguém menor.
Portanto, de uma forma parecida com o que acontece na sucessão 1, na sucessão 3 nós temos que x tende a menos infinito. Agora, para a quarta sucessão, nós temos 1, 3 meios, 3, 5 quartos, 5, 7 sextos. Será que ela está crescendo ou diminuindo? Bom, nós temos o 1, depois 3 meios é igual a 1,5, cresceu, depois o 3 continuou crescendo. Agora, 5 quartos é 1,25, então ela diminuiu, depois vai para o 5, aumentou de novo. 7 sextos é 1,16666, ou seja, diminuiu de novo. Depois foi para o 7, aumentou. Então, nós temos, neste caso, uma sucessão que está oscilando sem tender para um limite. Portanto, a sucessão 4 não tem limite. Nós vamos ampliar agora este conceito de limite que nós falamos para sucessões para o caso do limite de uma função. Então, por exemplo, nós vamos tomar a função f dos reais sem o zero em R, que é dada por f de x igual a 1 menos 1 sobre x. Nós vamos montar a tabelinha aqui, jogar alguns valores para a gente obter, então, o gráfico. Para alguns valores positivos, por exemplo, no 1, nós temos que a função vale 1 menos 1 sobre 1, ou seja, 1 menos 1, que é 0. No 2, ela vale 1 menos meio, que é meio, que é a mesma coisa que 0,5. No 3, ela vale 1 menos 1 terço, que é 2 terços, que é igual a 0,666. 1 menos 1 quarto é 3 quartos, que é 0,75. No 5, 1 menos 1 quinto é 4 quintos, que é 0,8. Então, nós temos aqui no gráfico, no 1, aqui nós temos uma raiz, que vale 0, então. E aí, para valores maiores do que 1, nós temos que os valores da função estão crescendo e se aproximando cada vez mais do 1, mas sem nunca tocar o 1. Então, nós traçamos aqui esta retinha, y igual a 1, e a nossa função está se aproximando dela. Agora, para valores entre 0 e 1, lembrando que o 0 não está no domínio, portanto, nós não aplicamos o 0, mas para valores entre 0 e 1, por exemplo, tomando o meio, nós temos que no meio a função vale 1 menos 1 sobre meio. 1 sobre meio inverte e fica 2. Então, nós temos 1 menos 2, que é menos 1. No 1 terço, a função vale 1 menos 1 sobre 1 terço. 1 sobre 1 terço inverte, fica 3. Então, nós temos 1 menos 3, que é menos 2. A mesma coisa para 1 quarto. 1 menos 1 sobre 1 quarto, isso é 1 menos 4, que é menos 3. Então, para os valores aqui entre 0 e 1, nós temos que no meio ela vale menos 1, num terço menos 2, num quarto menos 3, ou seja, estamos tendendo para valores negativos cada vez menores. Agora, para valores negativos, nós temos que no menos 1 a função vale 1 menos 1 sobre menos 1. 1 sobre menos 1 fica mais 1. 1 mais 1 é 2. No menos 2, nós temos 1 menos 1 sobre menos 2. Isso fica 1 mais meio, que é 3 meios. Isso é 1,5. No menos 3, nós temos 1 menos 1 sobre menos 3, é 1 mais 1 terço, isso é 4 terços, que é 1,3333, e assim vai. No menos 4, a função vale 5 quartos, que é 1,25, no menos 5, a função vale 6 quintos, que é 1,2. Então, nós temos aqui no gráfico, no menos 1, a função vale 2, no menos 2 ela vale 1,5, no menos 3 ela vale 1,3333, e assim vai. Nós vemos que a função está diminuindo e se aproximando novamente do 1. Agora, para valores entre menos 1 e 0, por exemplo, no menos meio, nós temos 1 menos 1 sobre menos meio, novamente inverte,
menos com menos fica mais, e nós temos 1 mais 2, que é 3. No menos 1/3, 1 menos 1 sobre menos 1/3, menos com menos fica mais. 1 sobre 1/3 inverte, a gente fica com 1 mais 3, que é 4. No menos 1/4 vai dar 5. E aí nós observamos que entre menos 1 e 0, a nossa função está, então, crescendo. Assim, nós obtemos o seguinte gráfico. Agora, nós podemos observar pela tabela e pelo gráfico que, à medida que o x cresce, o valor da função, que é o nosso y, também está crescendo e se aproximando de 1. Assim como, à medida que o x diminui, o valor da nossa função também diminui, se aproximando de 1. Note pelo gráfico, conforme o x aumenta, o valor da função também aumenta, se aproximando de 1. Assim como, conforme o valor de x diminui, o valor da função também diminui, se aproximando do 1. Isso é equivalente a dizer que, quando x tende para o infinito, a função tende para 1. Na nossa notação, quando x tende a mais infinito, então o y tende a 1, ou seja, a função f de x tende a 1. E quando x tende a menos infinito, a função também está tendendo para 1. Nós podemos denotar isso, então, pelo limite, dizendo que o limite para x tendendo a mais ou menos infinito da nossa função, que no caso é a função 1 menos 1 sobre x, é igual a 1. Podemos observar ainda pelo gráfico e pela tabela que o y está tendendo a menos infinito quando o x tende a 0 por valores maiores do que 0, ou seja, por valores à direita do 0. Nós vamos denotar isso por x tendendo a 0 com um maisinho em cima, representando que é por valores à direita do 0. Quando o x tende, então, a 0 pela direita, o y tende a menos infinito. Isso pode ser visto pelo gráfico, que quando o x tende a 0 pela direita, ou seja, por valores à direita do 0, a nossa função está indo para menos infinito. Temos ainda que o y tende a mais infinito quando o x tende a 0 por valores menores do que 0, ou seja, por valores à esquerda do 0. Nós vamos denotar, então, o x tendendo a 0 com um menos em cima, representando que x está tendendo a 0 por valores à esquerda do 0. Quando isso acontece, nós temos que o y tende a mais infinito. Veja novamente no gráfico que quando o x está se aproximando do 0, agora pela esquerda do 0, a nossa função está tendendo a mais infinito. Neste caso, nós estamos, então, nos referindo aos limites laterais, que são denotados por limite para x tendendo a 0 à direita da nossa função, como nós observamos no gráfico, é igual a menos infinito, e o limite para x tendendo a 0 pela esquerda da nossa função é igual a mais infinito. Como observação, se os limites laterais em um dado ponto não coincidirem, então nós dizemos que o limite neste ponto não existe. No exemplo que nós acabamos de ver, então, nós dissemos que o limite para x tendendo a 0 pela direita de 1 menos 1 sobre x é menos infinito, e o limite para x tendendo a 0 pela esquerda é igual a mais infinito. Portanto, os limites laterais não coincidem, ou seja, o limite para x tendendo a 0 de 1 menos 1 sobre x não existe. Vamos tomar agora um outro exemplo, a função f de x igual a 3x menos 1. Nós temos que essa é uma função do primeiro grau, portanto o gráfico é uma retinha. Jogamos aqui alguns pontos. No 0, a função vai valer 3 vezes 0, que é 0, menos 1, então é menos 1. No 1, 3 vezes 1, 3 menos 1,
2. No 2, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. No menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, menos 1, menos 4. Sabemos que como o coeficiente principal é a igual a 3, que é positivo, a função vai ser crescente. Nós temos, assim, o gráfico da nossa função 3x menos 1. Agora, observando o gráfico, nós podemos notar que quando o x tende a 1 pela direita ou pela esquerda, o limite da nossa função, ou seja, a função está tendendo a 2. Voltando aqui no gráfico, nós temos quando o x tende a 1 pela direita, ou seja, por valores à direita do 1, a nossa função está se aproximando do valor 2, assim como quando o x tende a 1 pela esquerda, a função também está se aproximando do 2, portanto, nós temos que o limite da função 3x menos 1 para x tendendo a 1 pela direita ou para x tendendo a 1 pela esquerda vai ser igual a 2. A gente pode observar isso também pela seguinte tabelinha, onde à medida que o x se aproxima do 1 pela direita ou pela esquerda, o valor da nossa função se aproxima do 2 pela direita ou pela esquerda. Ou seja, é possível tornarmos o valor de y tão próximo de 2 quanto a gente queira, tornando o valor de x próximo de 1. Mais formalmente, o que nós estamos dizendo é que para qualquer intervalo que nós tomarmos aqui em y, nós vamos chamar o raio deste intervalo de epsilon, portanto, o epsilon tem que ser um valor positivo. Então, dado um epsilon, formaremos um intervalo de raio epsilon que vai de 2 menos epsilon, dado que aqui é o ponto 2 e o raio é epsilon, este ponto será o 2 menos epsilon, e este ponto será o 2 mais epsilon. Então, nós temos aqui o intervalo que vai entre 2 menos epsilon e 2 mais epsilon. Observe que, dado este intervalo, nós teremos em x um intervalo correspondente. Nós vamos chamar o raio deste intervalo de delta, novamente, como estamos falando do raio, este delta deve ser positivo, e nós formaremos, então, o intervalo que vai de 1 menos delta até 1 mais delta. E nós teremos, então, que dado x no domínio da função, se x está dentro deste intervalo, ou seja, se x está entre 1 menos delta e 1 mais delta, x diferente de 1, nós não precisamos ter necessariamente valendo o x igual a 1, mas desde que x esteja neste intervalo, então nós temos que o f de x está neste intervalo correspondente, ou seja, f de x está entre 2 menos epsilon e 2 mais epsilon. Portanto, então, nós estamos dizendo que se x está entre 1 menos delta e 1 mais delta, x diferente de 1, então o f de x está entre 2 menos epsilon e 2 mais epsilon. Assim, para um ponto P qualquer, o limite L deve satisfazer a seguinte propriedade. Para todo epsilon maior que zero dado, deve existir um delta maior que zero, tal que para todo x no domínio da função, se x está entre p menos delta e p mais delta, x diferente de p, então o f de x deve estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Observe que a desigualdade x entre p menos delta e p mais delta é equivalente a módulo de x menos p entre 0 e delta. E a desigualdade f de x entre L menos epsilon e L mais epsilon é equivalente a módulo de f de x menos L entre 0 e epsilon. Observe que, de fato, isso é verdade pela propriedade 1 de módulos. Nós temos que o módulo de x é menor que a, isso é equivalente a x entre menos a e a.
Portanto, módulo de x menos p entre 0 e delta, lembre que o módulo é sempre positivo, então módulo de x menos p menor que delta é, pela propriedade, equivalente a x menos p entre menos delta e delta. Mas somando p em todas as partes da desigualdade, nós vamos ficar com menos delta mais p, ou p menos delta, menor que x menos p mais p, menos p mais p cancela, fica só o x, menor que p mais delta. Nós obtemos então que x está entre p menos delta e p mais delta. A mesma ideia é usada para outra desigualdade, ou seja, módulo de f de x menos l menor que epsilon. Pela propriedade, nós temos então que f de x menos l está entre menos epsilon e epsilon. Somando L em todas as partes da desigualdade, nós temos L menos epsilon menor que f de x menos L mais L, novamente o L cancela, fica só f de x, menor que L mais epsilon. Então, nós temos que f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Portanto, essas desigualdades que nós escrevemos na propriedade anterior podem ser escritas de forma equivalente com módulo de x menos p entre 0 e delta e módulo de f de x menos L entre 0 e epsilon. Então, nós escrevemos a propriedade 1 da seguinte forma. Esta é a nossa definição formal para limite. Então, dado um P, um ponto contido no intervalo aberto I, e f, uma função definida em I, exceto possivelmente em P, então nós não precisamos que a função esteja definida em P, ou seja, o P não precisa estar no domínio da função. Nós dizemos que o limite de f de x, quando x se aproxima de P, é L, e denotaremos da seguinte forma: limite de f de x para x tendendo a P igual a L, se para todo epsilon maior que zero dado, existir um delta maior que zero, tal que para todo x no domínio, módulo de x menos p entre 0 e delta implica que módulo de f de x menos L está entre 0 e epsilon. Observe que o p não precisa estar no domínio da função, porque nós estamos falando em x tendendo a p, ou seja, x se aproximando do p, não x igual a p. Nós vamos então usar novamente o exemplo da função 3x menos 1, mas agora nós vamos mostrar formalmente, ou seja, usando a definição anterior, que o limite de 3x menos 1 para x tendendo a 1 é igual a 2. De acordo com a definição, o que nós temos que mostrar é que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para todo x no domínio da função, módulo de x menos 1 entre 0 e delta implica que o módulo de f de x, no caso é 3x menos 1, menos L, que no caso é 2, está entre 0 e epsilon. Ou seja, nós temos que mostrar que existe um delta. Então, nós vamos buscar quem é este delta. Para isso, nós vamos analisar a desigualdade que está envolvendo o epsilon para a gente obter quem deve ser o nosso delta. Então, nós temos que módulo de 3x menos 1 menos 2 menor que epsilon. Isso é equivalente a, tirando aqui do parênteses, nós obtemos 3x menos 1 menos 2, isso é 3x menos 3, então nós temos que o módulo de 3x menos 3 é menor que epsilon, mas nós podemos colocar então este 3 em evidência e nós ficamos com 3 vezes o x menos 1. Como o 3 é positivo, ele pode sair de dentro do módulo, então nós ficamos com 3 módulo de x menos 1 menor que epsilon. Passamos então o 3 dividindo e ficamos com módulo de x menos 1 menor que epsilon sobre 3. Veja que módulo de x menos 1 é quem nós queremos, portanto, nós chegamos que módulo de x menos 1 deve ser menor que epsilon sobre 3, e essa última desigualdade, então, nos sugere
a escolha do delta, ou seja, nós vamos tomar delta igual a epsilon sobre 3. Portanto, nós temos que se módulo de x menos 1 está entre 0 e delta, sendo delta igual a epsilon sobre 3, nós vamos chegar que o módulo de 3x menos 1 menos 2 vai ser menor que epsilon, é só seguir essa equivalência de uma forma contrária. Portanto, nós provamos, usando a definição anterior, que o limite para x tendendo a 1 da função 3x menos 1 é igual a 2, ou seja, existe um delta que é epsilon sobre 3, tal que o módulo de x menos 1 entre 0 e delta implica que o módulo de 3x menos 1 menos 2 está entre 0 e epsilon. Nós vamos agora falar de propriedades de limites. A primeira propriedade é a proposição 1, que nos fala da unicidade do limite, ou seja, o limite de f de x para x tendendo a p, quando existir, vai ser único. Se nós tivermos, então, que o limite de f de x para x tendendo a p é L1 e da mesma forma é L2, isso quer dizer que L1 é igual a L2. Nós veremos a seguir algumas propriedades que vão facilitar o cálculo do limite e nós não teremos mais que ficar buscando pelo delta em função do epsilon, como nós estávamos fazendo por definição. A proposição 2 nos diz que dados P, M e N, números reais, então o limite da função do tipo mx mais n, ou seja, uma função do primeiro grau, para x tendendo a p, é igual a mp mais n, ou seja, como nós temos x tendendo a p, basta substituir o x por p. Da proposição anterior, segue que, se nós tivermos, por exemplo, m igual a 0, nós teremos uma função do tipo constante, ou seja, limite de uma constante para x tendendo a p, isso vai ser igual à própria constante, segue da proposição 2. Se o m for 0, nós temos que o limite de n para x tendendo a p é igual a n, ou seja, limite de constante é a própria constante para x tendendo a qualquer p. O segundo caso particular, se nós tivermos o m igual a 1 e o n igual a 0, note que o limite será simplesmente o p, portanto, o limite de x para x tendendo a p é o próprio p. No terceiro caso, se o n for 0, nós teremos que o limite de mx para x tendendo a p, isso é mp. Esses três casos seguem diretamente da proposição 2. Temos ainda que dados f de funções e c um número real qualquer, se o limite de f de x para x tendendo a p e o limite de g de x para x tendendo a p existem, então nós temos que o limite da soma ou a diferença dessas duas funções, ou seja, o limite de f de x mais ou menos g de x, a gente pode separar, isso fica limite de f de x para x tendendo a p mais ou menos limite de g de x para x tendendo a p. Limite de uma constante vezes uma função para x tendendo a p, a gente pode tirar essa constante de dentro do limite, isso fica constante vezes o limite de f de x para x tendendo a p. Limite do produto também é o produto dos limites, ou seja, limite de f de x vezes g de x para x tendendo a p é igual ao limite de f de x vezes o limite de g de x. Limite do quociente nós também podemos separar, ou seja, limite de f sobre g é o limite da f sobre o limite da g. Agora, para o quociente, nós devemos sempre ter o cuidado que o denominador não pode ser igual a 0. Limite da potência de uma função, a gente também pode tirar, então, o limite de um f de x elevado a n, isso é o limite de f de x, ele todo elevado a n para qualquer n inteiro positivo.
limite da raiz de ordem n de uma função f de x, a gente também pode tirar. Então, fica a raiz de ordem n do limite da função, tomando cuidado que, se este n for um número par, o que está dentro da raiz deve ser positivo. Lembrando a análise que nós fizemos, por exemplo, raiz de A só tem solução no conjunto dos reais para A maior ou igual a zero. Isso vale para qualquer n par. Agora, se o n for um inteiro positivo ímpar, nós podemos ter qualquer coisa aqui, por exemplo, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Então, nós só teremos a exigência de limite de f de x para x tendendo a p ser positivo se nós estivermos com uma raiz de ordem n par. Limite do ln de uma função f de x, nós também podemos tirar, isso fica ln do limite de f de x, lembrando da discussão sobre o ln, que o ln está definido só para valores positivos, portanto, o limite de f de x para x tendendo a p deve ser maior que zero. Limite do cosseno de f de x para x tendendo a p é o cosseno do limite, limite do seno é o seno do limite, e limite de e elevado a f de x, lembrando que e é a nossa função exponencial, isso é e elevado ao limite de f de x. Nós temos agora o teorema do confronto, que nos diz que dadas f, g e h funções, tais que f de x é menor ou igual a h de x, e h de x é menor ou igual a g de x, para todo x em um intervalo aberto, contendo p, exceto possivelmente em x igual a p. Então, se o limite de f de x para x tendendo a p for igual a L, isso for igual ao limite de g de x para x tendendo a p, então nós teremos que o limite de h de x para x tendendo a p também é igual a L. Isso fica mais claro quando observando o gráfico. Nós temos então que a função f é menor ou igual à função h, que é menor ou igual à função g. Agora, o limite de f de x para x tendendo a p é L. E o limite de g de x para x tendendo a p também é L. Portanto, nós teremos, como a função h está entre f e g, nós temos que ter que o limite da h de x para x tendendo a p também vai ser L. Nós veremos a seguir alguns exemplos que vão nos ajudar a compreender as propriedades. Então, primeiro, limite da função 3x menos 1 para x tendendo a 1. Pela proposição 2, nós temos que o limite de 3x menos 1 para x tendendo a 1, a gente simplesmente vai substituir o x por 1. Então, isso é 3 vezes 1, que é 3 menos 1, que é 2, conforme nós observamos no exemplo anterior. Ou ainda, pelo item 1 da proposição 3, nós temos que o limite de 3x menos 1 para x tendendo a 1, como aqui nós temos uma diferença, nós podemos separar, isso fica o limite de 3x mais o limite da função menos 1, ou limite de 3x menos o limite de 1 para x tendendo a 1, limite de 3x, isso é 3 vezes 1, limite de constante é sempre a própria constante, então isso é 3 vezes 1 menos 1, que também é igual a 2. O exemplo seguinte é o limite da função x menos 5 sobre x ao cubo menos 7 para x tendendo a 3. Agora, pelo item 4 da proposição 3, ou seja, o item que fala do quociente, nós podemos separar o quociente. Então, nós temos o limite para x tendendo a 3 da função x menos 5 e o limite para x tendendo a 3 da função x ao cubo menos 7. Substituindo em cada uma delas, nós teremos 3 menos 5 sobre
limite para x tendendo a 3 de x ao cubo, isso é 3 ao cubo é 27, menos 7, então 3 menos 5, menos 2, 27 menos 7, 20, menos 2 sobre 20, isso é menos 1 sobre 10, então nós simplesmente substituímos o x por 3 e obtemos que o limite da função x menos 5 sobre x ao cubo menos 7 para x tendendo a 3, isso é menos 1 sobre 10. Limite da raiz de x à quarta menos 4x mais 1 para x tendendo a menos 2. Então, pelo item 6 da proposição 3, nós temos que a raiz pode ser colocada fora do limite. Então, nós ficamos com raiz do limite de x à quarta menos 4x mais 1 para x tendendo a menos 2. Substituindo, então, o x por menos 2, isso fica menos 2 à quarta, que é 16, menos 4 vezes menos 2, menos com menos fica mais, então isso é mais 8, mais o 1, 16 mais 8 mais 1 é 25, raiz de 25 é 5, portanto, o limite da raiz de x à quarta menos 4x mais 1 para x tendendo a menos 2 é igual a 5. No próximo exemplo, nós temos a função x² menos 1 sobre x menos 1 para x tendendo a 1. Agora, observe que neste caso, nós não podemos aplicar o item 4 da proposição 3, ou seja, separar o limite do quociente no quociente dos limites. Por quê? Porque o limite para x tendendo a 1 da função que está no denominador, a função x menos 1, é igual a 0. Recorde que da propriedade, o limite do quociente só vai ser escrito como quociente dos limites se o limite da função que está no denominador for diferente de 0. Portanto, nós não podemos usar a propriedade. Agora, observe que, se nós fatorarmos esta função, a função x² menos 1 pode ser escrita como x mais 1 vezes x menos 1, nós vimos isso lá no início do curso, os produtos notáveis. Então, nós podemos escrever esta função como x mais 1, x menos 1, sobre x menos 1. Agora, o x menos 1 pode, então, ser cancelado, isso fica simplesmente x mais 1 para todo x diferente de 1, porque para x igual a 1, nós temos aqui 0 no denominador. Agora, como nós já comentamos no processo de limite, os valores de x considerados são próximos do ponto, não no ponto, então a função não precisa estar definida no ponto, no caso aqui nós estamos falando do ponto 1. Então, assim, limite para x tendendo a 1 de x² menos 1 sobre x menos 1 é o limite da função x mais 1, que não está definida no 1, para x tendendo a 1. Agora, a gente consegue simplesmente substituir, isso vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Portanto, o limite para x² menos 1 sobre x menos 1 para x tendendo a 1 vai ser igual a 2. Então, observe que neste exemplo nós não conseguimos usar a propriedade, ou seja, não conseguimos escrever o limite do quociente como quociente do limite, porque no denominador a gente obtinha o 0, mas nós conseguimos reescrever a função de uma forma mais simples, e para esta forma mais simples a gente conseguiu calcular o limite, obtendo assim o limite deste quociente. Como último exemplo, nós temos a função x² módulo do seno de 1 sobre x para x tendendo a 0. Observe que, como todos os valores da função seno estão entre menos 1 e 1, nós podemos escrever o seno de 1 sobre x entre menos 1 e 1 para todo x diferente de 0, lembrando que nós não podemos ter 0 no denominador. Portanto, nós estamos escrevendo a nossa função entre outras duas
Portanto, nós podemos usar o teorema do confronto. Agora, aplicando o módulo, então, nessa função, como o módulo é sempre positivo, nós temos que o módulo do seno de 1 sobre x vai ser maior que 0 e menor que 1 para todo x diferente de 0. Multiplicando, então, todos os termos dessa desigualdade por x², nós temos x² vezes 0, 0. x² vezes módulo do seno de 1 sobre x, menor que x² vezes 1, x² para todo x diferente de 0. Nós obtemos, então, a função que nós estamos querendo calcular o limite. Agora, pelo teorema do confronto, como nós sabemos que o limite de uma função constante é a própria constante, então o limite do 0 para x tendendo a 0 é 0, e o limite de x² para x tendendo a 0, substituindo, a gente fica com 0 ao quadrado, que é 0. Portanto, pelo teorema do confronto, nós temos que o limite desta função, que é limitada por essas outras duas, que nós conhecemos os limites e são iguais, nós chegamos que o limite de x² para x tendendo a 0 do módulo do seno de 1 sobre x também vai ser igual a 0. Com isso, nós finalizamos a nossa aula 10. Muito obrigada, pessoal.